estado e outros estados. Agora, 8h12. Repita. 8h12. Agora a gente convida, né, Ítalo Mitre, diretor-presidente da Arena das Dunas, que já está aqui conosco, né, para participar, para conversar aqui sobre a CPI da Arena e outros assuntos. Bom dia, Ítalo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã e da Jovem Pan News Natal. Ítalo, você foi um dos primeiros a depor nessa CPI, né, da Arena das Dunas, e a gente quer saber se você está acompanhando esses trabalhos, né, lá na Assembleia e qual a avaliação que você faz dessa comissão até o momento, né, o trabalho da comissão até o momento. Sim, foi um dos primeiros, a gente levou os esclarecimentos aí que entendia pertinente, né, O grande cerne aí da discussão é uma tese que vem sendo capitaneada pelo TCE desde o início da fiscalização, que é a fiscalização da PPP como se empreitada fosse, né? Então, o cerne da discussão é custos unitários, quantitativos unitários, que para o ouvinte entender, é como se você contratasse um buffet por cabeça e na hora de entender para pagar a conta, fosse observar quantos quilos de carne foi usado, quantos litros de água ou de refrigerante foi servido. É inadequado aí para o modelo de contratação. Então a gente vem debatendo isso desde o início e a CPI é um desdobramento aí dessa tese. A gente entende que isso vai ser esclarecido aí ao final, né? E estamos acompanhando os trabalhos e colaborando aí da forma que nos foi demandado. Esse buffet que você faz referência, presidente, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado. É o tal do lucro líquido e da receita líquida que é tão falada nessa CPI? Não, essa é a discussão com relação à exploração das receitas acessórias, né? Essa discussão é o seguinte, todo contrato então, de PPP... Vamos explicar primeiro esse passo aí, o repasse que é feito com base no que foi contratado. Quanto foi contratado e quanto está sendo repassado? Certo. A PPP ela é um modelo onde a transferência de risco do poder concedente, né, que é o poder público, pode ser o Estado, pode ser o município, para um particular absorver alguma demanda ou algum projeto aí, público, né, de uma decisão de Estado ou do município, que queira executar determinada atividade, né, entregar um valor aí à população. No caso da Arena das Dunas, essa decisão foi tomada lá atrás por fazer uma PPP, né? Lá em 2010 começou essa discussão, o contrato foi assinado em 2011. O interesse do Estado era atender a um encargo que ele assumiu para receber a Copa do Mundo, né? Que era entregar um estádio pronto para essa Copa, exatamente. A PPP ela funciona assim, o Estado ele dá uma lista de qualidades, vamos dizer assim, que o particular tem que entregar, e o risco de executar é do particular. Ele tem que conseguir o financiamento, tem que conseguir a mão de obra, vamos dizer assim, os fornecedores, ao custo que ele encontrar no mercado. Então, o custo, ele é do particular, né? Então, não há uma variação não há uma dependência entre o que o Estado paga ao particular e o que o particular gastou, gasta ou gastará, né, durante os 20 anos aí de contratação no caso da Arena das Dunas. Esse é um ponto. Há uma discussão, né, que é essa que eu comentei fez a comparação com o buffet. Há uma discussão levantada aí pelo Tribunal de Contas do Estado que essa contraprestação ela deve guardar referência com o custo, o volume de investimentos que foram apresentados. E, mais profundamente, a área técnica do TCE, ela entende que você só demonstra esses investimentos através da apresentação ou da demonstração dos quantitativos unitários e dos custos unitários. E por que a gente defende um argumento contrário? Primeiro que isso é uma discussão já ultrapassada aí no país como um todo, né? Nenhuma PPP é acompanhada nesse formato. Não existe, a lei não prevê nesse formato, o sistema jurídico escolheu um outro caminho para fiscalizar. E você, a posteriori, passar a exigir do particular o custo unitário e o quantitativo, ele é inaplicável.
Vou dar um exemplo aqui para ficar no meu primeiro exemplo do buffet, né? Vamos supor que dessas obrigações do buffet seja fornecer gelo, né? Certo. Eu, como buffet, eu posso tomar a decisão de comprar os sacos de gelo em cubo, posso tomar a decisão de comprar uma máquina de gelo e depois vender, depois do churrasco. Posso tomar a decisão Mas eu de... tenho que fornecer o gelo. Tenho que fornecer o gelo. É possível demonstrar que houve fornecimento de gelo, é possível demonstrar até qual é o custo desse fornecimento. O que depois não dá para fazer é demonstrar quantos cubos de gelo foram servidos naquele churrasco. E basicamente, na nossa ótica, é esse o embate que tá acontecendo aí foi primeiro no âmbito da assessoria técnica TCE e agora na CPI. E o lucro líquido e o lucro líquido e a receita líquida, que são dois temas também que, inclusive, o Ministério Público apontando aí um prejuízo de 32 milhões de reais para o Estado do Rio Grande do Norte com base nesse cálculo. Exato. Essa discussão é o seguinte, a PPP ela pode explorar o que se chama de receitas acessórias. O que é isso? Receita acessória é tudo que não é uma receita de contraprestação, ou seja, não é o que o Estado paga à concessionária. Então, quando a Arena das Dunas loca um espaço, vende um espaço para publicidade, vende um produto, um alimentos e bebidas, uma cerveja, enfim, qualquer receita que ela explore que não seja oriunda aí da contraprestação. O contrato ele tem uma regra, uma permissibilidade disso para estimular ao particular que explore essas receitas. No contrato, há uma redação pouco clara, vamos chamar assim. E lá em 2013, o Estado do Rio Grande do Norte oficiou a concessionária aplicando aí uma metodologia de cálculo que, no nosso entender, era a melhor para que você estimulasse o maior número de eventos, o maior número de atividades. Qual é a grande divergência aí entre a interpretação que foi colocada lá em 2013 e a que agora foi defendida pelo Estado? Lá em 2013, o Estado disse que você poderia, antes de dividir o resultado da exploração dessas receitas, você contabilizar os custos que você tem para gerar essa receita. Que custos são esses? Vamos supor que eu alugue aqui da Jovem Pan esse estúdio, né? O estúdio ia ficar fechado no domingo, por exemplo, eu vou alugar. Se eu alugar e vocês tiverem a obrigação de me fornecer energia, por exemplo, ar-condicionado, o que é que vocês vão fazer para fazer a conta desse preço? Se vocês vão gastar 8, vocês vão me cobrar 10 ou 12 ou 15 ou 20, aí o preço o mercado vai dizer. Mas o que é certo é que se vocês vão gastar 8 e o preço de mercado é 6, vocês não vão explorar isso. O Estado agora está trazendo uma interpretação que a partilha ela deve se dar apenas pela receita líquida. Ou seja, se você loca aqui o espaço por 10, diminui apenas os tributos, vamos dizer o exemplo aqui que seja 1, o 9, 4,5 fica para o Estado, 4,5 fica para a concessionária para fazer frente aos custos e incrementais aí dessa operação. Qual é o problema nisso? Várias atividades vão restar inviabilizadas, né? Por exemplo, esse exemplo que a gente deu aqui do estúdio, se for 7 o custo e o valor de mercado 10, o que vai acontecer é que essa alocação não seria feita e perderia o Estado e perderia a concessionária. Então, na nossa visão, a interpretação que foi dada lá em 2013 é correta. Esse prejuízo que você mencionou, ele não é um prejuízo, ele é o seguinte: foi aplicada essa interpretação desde 2014, né? 2013 ainda não tinha operação. Então, foi explorada essa atividades com base nessa regra. Então, ou seja, uma atividade que deixava 10% de margem, por exemplo, era feita. Uma atividade que empatava, por exemplo, mas poderia gerar um outro negócio, era feita. E agora, em 2009, houve essa mudança de interpretação e está se pretendendo aplicar a interpretação de 2019 agora retroativamente. E aí é o que você chamou de prejuízo, aí eu discordo, não é um prejuízo, porque essas receitas anteriormente, uma boa parte delas não seriam exploradas. Elas podem ser devolvidas ao Estado? Esse dinheiro não existe, né? Assim, como eu disse, isso está baseado, vamos voltar aqui o exemplo do nosso estúdio aqui. Sim, do estúdio. Então, se você locou, contando com descontar, você tem um sócio, por exemplo, aqui no estúdio. Você locou por 10, gastou 7, chegou para o seu sócio e disse,
Está aqui 1,50 para você, 1,50 é meu. Foi o resultado dessa alocação. Se na semana seguinte o seu sócio disser, não, você está com... a metade do 10 é que eu quero. Mas eu gastei 7 para fazer, não faz sentido. E você ia ter que tirar do seu bolso para pagar. Se você soubesse disso lá atrás, você não teria alocado. Essa é a discussão que tem sobre as receitas acessórias. De 2020, isso foi em 2019 começou essa discussão, em 2020 foi batido o martelo que essa era a interpretação pelo Estado. A partir daí, a Arena das Dunas passou a aplicar essa nova interpretação. Pelos 10. Pela receita líquida. Só que isso acontece em prejuízo de todo mundo. Da concessionária, do Estado, dos usuários que têm negócios lá. Então, qual é a primeira tentativa? Aumentar o preço para tentar fazer frente a esse novo custo, né, vamos dizer assim, que não estava sendo contabilizado. Então, essa é a problemática e as duas principais que a gente tem enfrentado. Você falou sobre prejuízo, né? Essa palavra prejuízo. Existe um relatório da Controladoria do Estado que também fala num prejuízo de 421 milhões de reais. Isso faz parte disso que você está explicando aqui para a gente, esse prejuízo, né? Que foi contestado, inclusive, né, pelo senhor? Faz parte, mas eu vou explicar aí que número é esse. A Control, ela publicou um relatório, né, que ele chamou de relatório de auditoria, com algumas premissas de entendimento dela sobre o contrato. Uma delas é que o poder concedente ele estaria pagando a mais para a concessionária, porque a dívida, esses 470 milhões, vamos supor que seja o seguinte: a dívida que a concessionária tomou para executar a obra, tomou com terceiros, né, foi 1 milhão. O Estado está pagando 1,5 milhão. Então, esse meio, que é esses 470 milhões, na ótica da concessionária está exagerado, o que a gente obviamente discorda. Primeiro, foi desconsiderado aí... A ótica do Estado, você disse. A ótica do Estado. Primeiro porque foi desconsiderado aí duas coisas que são essenciais para que qualquer empreendedor assuma um encargo, assuma um negócio, assuma um risco, que é o resultado dele, né? Ele precisa ter resultado. Segundo, para você transformar faturamento em caixa, né? Por exemplo, se você financiou o seu carro e sua parcela é de R$1.000, você não pode, se você vive só para pagar esse carro, seu salário não pode ser de R$1.000. Ele vai ter que ser no mínimo de 1.000 mais os tributos que você vai pagar. Imposto de renda, os encargos sociais que lhe cabem, etc. Então isso não foi considerado. Outro ponto que não foi considerado, o capital investido pelo acionista, né? Parte do empreendimento foi financiado por terceiros, uma grande parte pelo BNDES, uma segunda parte por um debenturista privado e uma terceira parte pelo acionista, pela empresa que aportou capital. Além disso, o resultado do empreendimento, ou seja, o acionista entra no negócio não é só para pagar o seu custo, ele entra para pagar o seu investimento e para ter resultado, obviamente. Presidente, então por que, baseado nisso, nessas contestações, por que o senhor, quando foi à CPI, admitiu aí rever o contrato da Arena? O que acontece, Virgínia, é o seguinte, a gente está falando de um contrato de 20 anos, né? Os contratos de PPP podem ir até 35 anos. Concessão não tem prazo limite. Normalmente gira em torno desse prazo, 25, 30, 35. É impossível um contrato de 20 anos, de 25, de 30, prever todas as circunstâncias e todas as tendências macroeconômicas, vamos chamar assim, durante esse período. Então, é natural, isso não é assim, uma inovação que eu estou trazendo para o contrato da Arena das Dunas, aceitando essa proposição, vamos dizer assim. O ajuste do contrato às situações fáticas de execução que vão evoluindo durante o período é natural e é cotidiano e é normal fazer. E o que é que o senhor ajustaria hoje nesse contrato? Olha, primeiro eu acho que tem que ajustar essas questões de ótica do contrato. Primeiro, não dá para olhar o contrato PPP como uma empreitada. É preciso aceitar que o Estado transferiu um risco para o privado e remunerou esse privado para atender a esse risco. É a manutenção do estádio, o risco da construção, foi a demolição do Machadão, do Machadinho, todas as variáveis
que foram impostas ao particular para executar isso num prazo relativamente curto, né? Não sei se todo mundo está lembrado aqui, os ouvintes, mas Natal foi a última obra aqui, o último projeto a iniciar e tinha o mesmo prazo. Então, também é um risco que foi transferido para o privado. Eu não sei se vocês já fizeram uma reforma em casa, já construíram uma casa particular. Se não entregasse, eu teria que ter o... Uma coisa é você executar uma obra com um prazo de 1 ano, senão você vai dormir na rua, né? Outra coisa é você executar uma reforma sem prazo, sem... Então, tudo isso reflete também no investimento, no nível de risco que a concessionária pode assumir ou não, e isso, obviamente, envolve aí uma expectativa de ser remunerado. A gente está falando aqui de retomada também, né, das atividades. Recentemente, os decretos autorizaram aí o público, né, nos eventos, nos grandes eventos. Vamos falar um pouco também sobre isso, né, as previsões aí para a Arena das Dunas, com essa retomada das atividades. Como é que estão se preparando, né, para a realização de grandes eventos a partir de agora? Pois é, a gente tem ficado muito confiante aí com a recuperação, vamos chamar assim, né, da nossa saúde com esse momento da pandemia. Né? A gente realmente está acreditando que os piores dias ficaram para trás, né? A gente teve alguns eventos, teve corrida, já teve jogo com público, né? Sábado agora a gente vai ter um jogo decisivo aí pro América, né? A primeira partida aí do acesso, né? Da rodada do acesso. Inclusive, quem não comprou o ingresso ainda, acesse www.lessclick.com.br. Foram reajustados os ingressos? Foi aberto um novo setor com preços mais acessíveis, né? 60 e 30 e o mais barato. Então, para quem achou que não conseguiu ir no passado porque ficou alto o preço, vai ter uma alternativa. A ideia é que todos os ingressos sejam vendidos, né? Agora também está liberado a venda do consumo de bebidas, consumo, né? De bebida alcoólica, exatamente. Faz parte aí, né, do futebol. Todo mundo gosta de tomar sua cervejinha no estádio, vai poder fazer isso. Então eu convido a chegar cedo também para evitar aglomeração na entrada. Isso é bem importante que o torcedor compreenda que as medidas sanitárias estão sendo tomadas tanto pelo clube quanto pela arena, mas uma grande responsabilidade é do próprio torcedor de atender aí a essas regras. E além do futebol, o que temos ainda em 2021 na Arena? A gente tem um show agora pro final do mês, um samba, né? A Arena 360 também está sendo vendido nesse mesmo endereço. Deve ter o Carnatal no início de dezembro, né? Temos reservas para Carnaval, para outras atividades aí que eu não vou abrir ainda aqui. Dá o spoiler. Acho que todo mundo está também sentindo, né, a evolução, mas a parte de bastidores assim, já está toda sendo tocada. Obviamente que o empreendedor tem esse termômetro aí de ver como é que a população está respondendo. Se a gente comparar a Arena, inclusive nessa CPI, o próprio depoimento, acho que foi do Controlador-Geral do Estado, ele disse o seguinte, que a Arena... Ele disse, a gente tem que reconhecer que a nossa arena é uma das arenas mais bem localizadas do país e uma das que não se transformaram no chamado elefante branco. Inclusive, havia uma expectativa, Natal pode ter no meio da cidade um elefante branco. Hoje, se a gente comparar o movimento, a pauta da Arena das Dunas, ela é similar aos grandes estádios do país, mesmo com o futebol na Série D? Virgínia, assim, eu costumo dizer que é o seguinte... As arenas, elas têm que responder, obviamente, à praça onde estão localizadas, né? Mas sem medo aqui de exagerar, sem falsa modéstia, a Arena das Dunas é hoje talvez a arena mais utilizada do Brasil, né? A gente tem muitos eventos de entretenimento, a gente tem muitos jogos de futebol. É óbvio, o estádio do Real Madrid vai ter os jogos dos campeonatos que o Real Madrid disputa. Infelizmente, os clubes nossos aqui estão num momento de baixa. Quem sabe chegaremos na C, né? Vamos subir esse fim de semana, né? E o próximo. E aí iniciar uma nova caminhada para ir para a Série B e ter êxito nos campeonatos regionais, como a gente sempre viu, né? Os clubes daqui disputando em nível regional entre os primeiros. E isso é muito importante, porque a Arena, ela é um espaço de impulsionamento de uma cadeia que é muito relevante. Eu até trouxe aqui um estudo que a gente encomendou, vou deixar uma cópia aqui com vocês. Obrigada. Esse estudo que a FIP realizou, né, a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, que é um órgão ligado à USP, ele identificou aí qual é o impacto econômico na cadeia
produtiva, vamos dizer assim, originado pelos investimentos feitos pela Arena das Dunas. É importante até fazer um corte aí, que essa mensuração, ela foi feita a partir dos gastos e investimentos originados pela Arena das Dunas, né? Ou seja, não está nem contemplado aí o Carnatal, o que é que gera, o que é que o futebol diretamente gera, apenas o que isso impulsiona dos nossos gastos e aí essa reverberação aí na cadeia. E o que foi medido aí é que, em termos de efeito líquido, né, o projeto ele gerou nesses últimos 10 anos um resultado de 800 milhões de reais, né, na economia. Isso contando os efeitos diretos, né, os indiretos e os estimulados. Então, assim, do ponto de vista econômico, a Arena das Dunas é muito relevante. Se você pegar só a contribuição do projeto no PIB de Natal, ele gira em torno de 1%, né, por ano. Então, de 1% do PIB Natal. É bem relevante Deixa eu só perguntar aqui com relação a esse documento, ele está disponível para quem quiser acessar? Sim, está disponível no nosso site. A gente tem uma área lá que chama Transparência. Sim. Então, quem quiser baixar, pode acessar. E nesse quesito de transparência, o governo vem passando regularmente as parcelas que cabem à Arena? Olha, a situação fiscal do Estado não é fácil, não é de hoje, né? Então, a gente tem acompanhado essas dificuldades também. O Estado tem feito um esforço para se manter em dia, tem um atraso que vem sendo administrado aí diretamente entre a gente e o Estado, mas vem pagando as parcelas sim. Ok. Nós conversamos com Ítalo Mitre, que é diretor-presidente da Arena das Dunas. Ítalo, muito obrigada pela gentileza de vir aqui conversar com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço aí, estou ansioso para voltar. Sucesso. Agora são 8h34. Repita. 8h34.